Boa noite a todos que nos acompanham neste preciso momento, que são 20 horas em Angola e 16 horas no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, neste nosso 12º encontro teológico sobre a fé reformada. E o tema é a visão teológica sobre o Natal. O nosso convidado, por sinal, é o reverendo João Paulo Tomás de Aquino, que já esteve conosco num dos estudos que ele presidiu aqui, que é o princípio da interpretação bíblica. Bem-vindo, pastor, neste nosso encontro, em conhecer mais as Escrituras Sagradas. E, por sinal, é o último mês, já é o Advento, que começou o domingo passado, que é o primeiro domingo do Advento, e se avizinha o segundo domingo do Advento. Bem-vindo, pastor. Pode nos saudar, depois vamos pedir o reverendo para nos levar a Deus em oração. Uma alegria estar aqui com vocês, vocês que nos acompanham, tanto aqueles que estão aqui no Brasil, quanto os irmãos aí da Angola e de outros lugares. Grande alegria participar de mais essa live aqui com vocês. Obrigado, Cândido, pelo convite. É bênção a gente poder conversar sobre o Natal. Eu não sou um especialista nessas datas da igreja, tudo mais, então, com relação a datas, a símbolos, são coisas que a gente tem estudado, mas eu não sou um especialista nessas coisas, né? Mas, de qualquer jeito, a gente pode ter um tempo gostoso aqui de bate-papo na presença do nosso Deus, e é por isso mesmo que a gente vai orar agora, pedindo que Ele nos abençoe nesse bate-papo. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos como irmãos em Cristo Jesus. Obrigado pela tecnologia que nos permite falar em tempo real, mesmo estando tão distantes fisicamente, até mesmo em horários diferentes do dia e da noite. E assim, ó Pai, nós te louvamos, porque toda a capacidade que os homens têm de criar tecnologia vem do Senhor. E o Senhor deu muito mais do que apenas uma capacidade de invenção, uma criatividade aos homens. O Senhor nos deu a si mesmo, o Senhor nos deu o teu próprio Filho. E é celebrando, ó Pai, essa dádiva maravilhosa que nós queremos bater esse papo hoje aqui para louvar o Senhor por nos ter dado Cristo Jesus como nosso Rei e Senhor. Abençoa-nos, portanto, dá-nos um momento gostoso de bate-papo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. É momento de muita alegria para todos nós. Natal, Natal, como tem se cantado nas nossas igrejas. Um Cristo que humilhou-se, que nasce numa manjedoura. E hoje vamos tratar esse assunto que alguns que são também da tradição reformada, que realmente não celebram, mas nós celebramos o Natal, que a essência não é lá muito próprio dia, mas sim a encarnação do Filho de Deus, aquele que se fez homem. História. Amém. Amém. Falhou um pouquinho aqui a minha conexão, mas eu ouvi grande parte do que você disse. Sim, reverendo. O reverendo pode nos dar um panorama, o que é mesmo o Natal, do ponto de vista teológico, claro. Nós que abraçamos esta data, que é o 25 de dezembro, e até os ortodoxos, a Igreja Ortodoxa que desvinculou-se, se a memória não me falha, no ano 1500 ou 1054, da Igreja Católica celebram 6 de janeiro. O reverendo pode dar um historial? Posso sim. Muito bem, muito se fala a respeito dessa data, que essa data foi escolhida porque ela era compatível com calendários pagãos. Existiam festas pagãs que aconteciam nessa época do ano, né? Isso é verdade, por um lado, mas, por outro lado, não dá para a gente ter certeza absoluta da intenção das pessoas da igreja de cristianizarem uma festa pagã. Então, vamos começar com essa história do paganismo, não é? Desde muito tempo, essa época do final de dezembro é celebrada no hemisfério norte
como a época em que, finalmente, depois de um longo inverno, de um inverno tenebroso, de repente, os dias começam a ficar cada vez maiores, não é? Então, o 17 de dezembro, desde 17 de dezembro até o final do mês, eram celebrados como a data na qual o sol vai começar a vencer as trevas trazidas pelo inverno. E é claro, isso tudo faz muito mais sentido no hemisfério norte do que para nós aqui do Brasil ou para vocês aí de Angola, não é? Porque para nós estamos no meio do nosso verão, não é? Então, para nós funciona exatamente o oposto. Mas para as pessoas do hemisfério norte era assim que funcionava. O inverno no final do ano e agora nesse momento aí de dezembro, o sol começa a vencer as trevas e o frio. E por causa disso, nessa época, muitas culturas faziam festas, celebravam o fato de que o sol vai vencer. Então, de fato, existiam festas pagãs, existiam festas nas quais muitas coisas erradas aconteciam, festas para deuses vinculados à fertilidade, tudo nessa época aí, de final de dezembro, da segunda quinzena de dezembro. A partir de 200 e pouco depois de Cristo, o imperador romano decidiu celebrar oficialmente no dia 25 de dezembro o dia do Sol Invicto. Então ele tornou essas celebrações uma coisa mais oficial. Embora essas celebrações já fossem anteriores ao Império Romano, a gente encontra outras culturas fazendo grandes celebrações em torno dessa data do Natal, né? No entanto, antes do imperador definir o dia 25 de dezembro como o dia do Sol Invictus, e quando já acontecia a Saturnália, antes disso, a Saturnália antedata a essa festa importante do Sol Invictus, não é? Mas antes do imperador definir esse dia, nós encontramos em alguns pais da igreja referências a 25 de dezembro como sendo a data do nascimento de Jesus Cristo. O que eles pensavam para fazer essas contas? E aqui, Cândido, a gente entra numa coisa que é muito complicada, que diz respeito aos calendários antigos. Ninguém sabe exatamente as datas do mundo antigo. Tanto é que nós temos tanto um calendário estabelecido pelo imperador Alexandre, quanto um calendário estabelecido pelo imperador Júlio, quanto um calendário estabelecido por papas. Então, essas datas do mundo antigo são datas muito complicadas da gente ter certeza, não é? De quando as coisas de fato aconteceram, seja por causa do calendário solar, seja por causa do calendário lunar, seja por causa da diferença que nós temos de alguns minutos. Por isso que a gente arruma com o ano bissexto, não é? Mas as culturas também tinham as suas próprias formas de arrumar o calendário, já que o Sol não demora exatamente 24 horas para dar a volta, não é? Já que a Terra não demora exatamente 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. Então, todas essas bagunças calendáricas, por assim dizer, fazem com que as datas do mundo antigo sejam coisas muito complicadas de se definir. Isso posto, alguns acham que o dia que Zacarias, esposo de Isabel, recebeu a visita do anjo, foi um dia em junho, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar exatamente as datas, eu olhei agora há pouco isso, mas agora a memória já me está traindo. Mas eles fazem a seguinte conta. Zacarias estava dentro do Santo dos Santos, ou do templo, ou no Yom Kippur, ou numa data específica, que era a data do turno de Abias. Tanto uma quanto outra, quando você faz as contas, o turno de Zacarias, mais 2 dias que ele foi para casa, e aí então houve a concepção de João Batista. Aí quando você joga mais 6 meses para frente, a concepção de Jesus, e aí joga 9 meses para frente, o nascimento de Jesus, isso vai dar em torno de 25 de dezembro, de acordo com alguns calendários cristãos, e 6 de janeiro, de acordo com o calendário juliano.
Então, de acordo com o calendário gregoriano, calendário estabelecido pelo Papa Gregório, é 25 de dezembro. De acordo com o calendário juliano, calendário estabelecido pelo imperador, seria 6 de janeiro. É por isso que os católicos e os evangélicos celebram o Natal em 25 de dezembro e os ortodoxos, vários deles, celebram o Natal em 6 de janeiro, né? A virada do 6 para o 7 de janeiro. De maneira, Cândido, que existem motivos cristãos, existem motivos... Eu não estou dizendo que esses motivos estejam precisos com relação ao calendário, por causa de tudo que eu já falei. As datas são bagunçadas no mundo antigo. Então, eu não estou dizendo que essas datas são corretas, mas eu estou dizendo que essa história simplória de que os cristãos simplesmente foram lá e pegaram uma festa pagã e cristianizaram essa festa pagã, dizendo que Jesus nasceu nessa data, essa história não é totalmente verídica. Alguns cristãos, ao longo da história da igreja, apresentaram outras razões para determinar o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor, porque realmente a nossa celebração não é lá muito o dia 25, mas sim um Cristo que se fez homem, um Deus que se fez homem, que veio ao mundo, humilhou-se e trouxe a salvação para todos nós. Porque realmente nós temos os estudos teológicos, mesmo olhando na patrística, como os pais apostólicos e os apologistas gregos, não celebravam realmente o Natal, surgiu quase no século IV. A nossa alegria está mais no Cristo Redentor, aquele que nasceu numa manjedoura. Não é isso, reverendo? Exatamente isso. Ainda que, com relação a datas, a gente não saiba exatamente, o fato é o nascimento do nosso Salvador, que é Ontem, por exemplo, a gente teve estudo bíblico lá na igreja, né? E aí o foco do estudo bíblico lá na minha igreja foi a respeito de Jesus antes da encarnação, não é? Então, todas as vezes que Jesus apareceu no Antigo Testamento, todas as vezes que ele apareceu como o próprio Jeová, como o próprio Yahvé, e outras vezes que ele aparece como o anjo do Senhor. E aí, então, nós vimos como Jesus participou da criação. E depois, como Jesus era o Deus eterno juntamente com o Pai, como ele sempre existiu, e como ele sempre teve glória, como diz o credo niceno, não é? Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não criado, não feito, da mesma substância com o Pai. Então, quer dizer, Jesus Cristo é grandiosíssimo. E aí vem o grande milagre. Esse grande Jesus, esse Jesus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus sobre tudo e sobre todos, esse Jesus resolve se fazer um de nós. Amém. Isso é maravilhoso, não é, Cândido? Amém. Deus se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Deus abriu mão de sua divindade, abriu mão não de sua divindade, mas abriu mão de usar a sua divindade, por assim dizer, não é? Ele abre mão da prerrogativa de agir como Deus e ele adquire sobre si uma segunda natureza. Meus irmãos, isso é muito glorioso. Isso é um milagre, isso é um mistério que nós nunca vamos entender completamente. Então, a encarnação, ela é tão importante que nós deveríamos falar sobre ela o ano inteiro. O ano inteiro a gente deveria falar. Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou e se tornou um de nós para nos salvar. Então, esse é um assunto maravilhoso e merece o ano inteiro ser falado, mas também merece uma época especial para nós o celebrarmos. Um destaque, sim, reverendo, é um grande destaque. Mesmo o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, acho que versículos de 5 a 11, onde temos o estado de humilhação e o estado de exaltação. E veja, reverendo, o versículo, acho que qual é o versículo, que diz que, o versículo 7 diz que ante a si mesmo se esvaziou, o que nós chamamos na teologia sistemática, quinose, que os liberais dizem que não,
Cristo perdeu todos os seus atributos divinos, que é uma acusação realmente perigosa, porque ele é menino, nasceu, não perdeu nenhum dos atributos. Exatamente. Ele resolveu, por decisão própria, não usar esses atributos durante um tempo, não é? É assim que acontece. Ele decide aliás, a maneira que isso é traduzido na Nova Almeida Atualizada, saiu há pouco tempo aqui no Brasil, essa tradução, né, a Nova Almeida Atualizada. Olha só como eles traduziram esse texto, Cândido. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo forma de servo. Então, quer dizer, ele não considera essa condição, esse status de Deus, isso que ele é e sempre foi e sempre será, Deus Todo-Poderoso. Mas ele, por um momento, abre mão disso sem deixar de ser Deus. Ele nunca abriu mão da sua natureza, mas ele abre mão de usar essa natureza, por assim dizer. Realmente. E, reverendo, olhando neste dia tão importante, que é o 25, estamos no Advento, o que nos ensina a história do Natal, que Deus fala de diversas maneiras aos homens neste período, quando ele anuncia o grande mensageiro, o anjo Gabriel, o anjo da paz. Que mensagem histórica temos para este dia do Natal? Meu irmão, as mensagens são muitíssimas, não é? Nós temos um Deus que nos ama. Temos um Deus que nos ama com amor eterno. Aliás, ele dá essa declaração de amor para nós, né? Com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E Deus nos ama com amor tamanho que ele resolveu tomar sobre si a nossa natureza. Tomar sobre si a nossa natureza humana com as suas limitações, não é? E Deus, então, toma sobre si a nossa natureza para poder ser o nosso Salvador. Quer dizer, nós todos éramos representados por Adão, não é? Nós todos somos representados, fomos ou ainda somos, aqueles que não são cristãos ainda são representados por Adão. Nós todos fomos ou ainda somos representados por Adão, porque Adão foi o nosso primeiro pai, o nosso pai biológico e o nosso representante pactual. Deus havia feito uma aliança com Adão, um acordo com Adão e com toda a sua descendência. E Adão falhou nesse acordo. Então, Adão conquistou para nós maldição, punição, tristeza, ira da parte de Deus, pecado, uma escravidão ao pecado e as consequências do pecado. Tudo isso Adão conquistou para nós como nosso primeiro pai, como nosso representante pactual. Tudo isso nós ganhamos tristemente em Adão. E depois disso, outros vieram, mas ninguém tinha o poder de transformar a nossa natureza. Ninguém tinha o poder de desfazer aquilo que Adão fez. E assim, o próprio Deus vem. Claro que ele já tinha decidido fazer isso desde toda a eternidade. Mas num certo momento, o próprio Deus, na plenitude dos tempos, o próprio Deus vem, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ele vem para ser o nosso segundo Adão, o nosso segundo representante. É por isso que era necessário, né, Cândido, que ele fosse um ser humano. Porque Deus não poderia nos representar como se ele fosse um de nós. Então, é necessário que Deus assumisse, a segunda pessoa da Trindade, assumisse a nossa natureza, para que ele, então, pudesse ser o nosso segundo Adão, o nosso representante, o nosso cabeça pactual. E assim como em Adão, a gente teve maldição, escravidão do pecado, ira da parte de Deus, em Cristo, nós ganhamos tudo o contrário.
Em Cristo nós somos amados por Deus. Em Cristo nós somos escolhidos por Deus. Em Cristo nós somos transformados por Deus. Em Cristo nós somos justificados. Não mais temos a nossa carga terrível daquilo que nós fizemos de errado. Mas Deus passa a lidar conosco a partir da justiça de Cristo. Ele olha para nós como pessoas que foram cobertas pelas vestes brancas da justiça do Senhor Jesus Cristo. Então, a encarnação de Jesus, ela é fundamental para a nossa justificação, ela é fundamental para a nossa santificação, ela é fundamental para a nossa adoção. Somos feitos filhos de Deus, assim como o Filho se fez ser humano. Nós, seres humanos, somos feitos filhos. Então, meu irmão, que coisa gloriosa que é a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus. É mesmo. E veja, pastor, Romanos 8, versículo 1, diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Realmente nós temos no nascimento de Jesus um grande anúncio. Os sábios, por meio de uma estrela, foram guiados para ver o Salvador. Os pastores abandonaram o rebanho para estar com o menino Jesus, ouviram o anúncio do anjo Gabriel, a boa nova que apareceu. Este é um dos milagres, reverendo, que nós devemos abraçar e devemos anunciar, que realmente nós anunciamos um Salvador que passou todas as etapas, a encarnação, nascimento, sofrimento, morte, e depois vem o estado de exaltação, que é a ressurreição, e agora está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Não significa que subiu ao céu e já não está conosco, porque a promessa dele, ele disse, estarei convosco nessas celebrações até a consumação dos séculos. Amém, é isso mesmo. É isso mesmo, ele nos mandou o outro Consolador, não é? Para estar conosco. Ele, realmente, Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo. Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo. Mas um dia ele vai voltar, como você bem disse, um dia ele vai voltar corporeamente. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aliás, né, Cândido, o Natal, ele nos traz também essa nota um tanto triste de que o Salvador que se encarnou, Deus que se encarnou, ele se encarnou para morrer. Ele se encarnou com uma missão muito bem definida. E a missão estava definida desde a eternidade. E a missão seria morrer no nosso lugar. Porque ele teria que desfazer aquilo que Adão fez a favor dos cristãos, não é? Então, nós todos, crentes, nós todos que amamos o Senhor Jesus e cremos no Senhor Jesus como único mediador entre Deus e os homens, nós merecíamos o inferno. Nós merecemos o inferno. Por causa das nossas... E é nosso direito. E é nosso direito. Isso, exatamente. Por causa do que Adão conquistou para nós e por causa do que nós mesmos conquistamos para nós. Cometemos. Realmente, sim. Merecemos o inferno. Então, Cristo teve que se fazer maldição em nosso lugar para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo teve que se tornar maldito por nós. Ele teve que pagar o inferno que era nosso, a fim de que nós possamos ir para o céu que é dele. Ele desceu do céu e ele agora nos leva para o céu. Mas nesse processo, ele teve que descer até as profundezas da terra. Nesse processo, ele teve que ser pendurado no madeiro. Nesse processo, ele teve que passar pelos sofrimentos mais terríveis, não somente físicos, mas principalmente sofrimentos espirituais, e ele fez tudo isso para poder ser o nosso representante, o nosso Salvador. Deus seja louvado. Essa é a nota triste que o Natal traz.
aquele pequeno bebê, aquele pequeno infante, ele nasce com o objetivo de morrer numa cruz. Por isso que Simeão anuncia para Maria logo no começo. Jesus era apenas um bebezinho de 8 dias que estava sendo circuncidado no templo. E diz, olha, uma espada vai traspassar a tua alma. Então, quer dizer, você, Maria, você vai sofrer terrivelmente, porque esse menino, ele vai dividir Israel. Ele vai mostrar claramente, ele vai ser perseguido, porque ele vai revelar as profundezas do coração de todos. Pastor, realmente esse é um grande mistério, que realmente isso, do ponto de vista espiritual e com a graça se pode compreender este milagre de Deus, um Deus todo-poderoso que se encarna numa mulher e, por sinal, vai nascer, passa todas as etapas, já aos 12 anos já é admirado, porque o ensino que ele estava a mostrar realmente superou os saduceus e fariseus. E, reverendo, será que Isaías, acho que Isaías 7, versículos 14, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Será que Isaías já entendeu que essa mensagem estava virada ao Messias, aquele que seria o trono de Davi, seria o trono duradouro e eterno? Eu acredito que sim, Cândido. Eu acredito que Isaías entendeu, sim, a respeito do que ele estava falando. Agora, a gente deve entender que várias profecias bíblicas, elas têm mais de um cumprimento. São várias profecias. Por exemplo, as profecias a respeito da vinda do dia do Senhor. Quantas vezes elas já se cumpriram? Muitas vezes. A profecia a respeito do filho de Davi que reinaria sobre o trono de Israel se cumpriu na vida de Salomão, se cumpriu na vida de cada rei da nação de Judá, e é claro que teve o seu grande cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cândido, é possível que na época de Isaías, essa profecia tenha tido um cumprimento parcial. É possível que essa profecia, de alguma forma, aponte, por exemplo, para o rei Ezequias, que foi um ótimo rei daquela época. No entanto, esse cumprimento parcial, ele só torna ainda mais forte, ainda mais sólido o cumprimento final dessa profecia na pessoa de Jesus. E aí é importante a gente saber o seguinte: a palavra hebraica do texto de Isaías, ela poderia ser interpretada como sendo uma jovem, não necessariamente alguém que fosse virgem no sentido de não ter tido relações sexuais. Por outro lado, a palavra grega que é usada lá no Novo Testamento, aí necessariamente está falando de uma jovem virgem, uma jovem que nunca tinha tido relações sexuais. Aliás, para que isso ficasse bem claro, o texto fala exatamente isso a respeito de Maria, não é? Que ela era uma jovem virgem que nunca tinha conhecido, ou seja, tido relação sexual com nenhum homem. E aí, então, vem essa coisa espantosa e milagrosa e misteriosa, não é? A sombra do Altíssimo envolveu Maria. E um óvulo de Maria foi fecundado de alguma forma misteriosa e milagrosa por obra do Santo Espírito de Deus. Então, Jesus Cristo vem. Ele é, de fato, filho de Maria. E, de fato, ele é o Filho de Deus encarnado. Então, meu irmão, que coisa gloriosa, não é? Isaías tinha noções disso, sim, e a gente vê isso não só no capítulo 7 de Isaías, mas também nas canções do servo sofredor, não é? Lá no capítulo 42, capítulo 47, capítulo 49, capítulo 52 e 53, capítulo 64, vários textos que mostram de alguém que viria no futuro, não é? O Emanuel, do capítulo 9, não é? O filho de Jessé, do capítulo 11. Quer dizer, Isaías é o grande evangelho do Antigo Testamento e fala claramente a respeito de Jesus.
realmente. Sim, realmente, pastor, o grande problema também que nós sempre observamos é denegrir o Natal, principalmente no campo secular. Até há cristãos que também caem nessa onda da secularização do Natal, que quase o mês de dezembro é para gastar tudo e comprar coisas de formas não planificadas. Isso, as consequências são maiores, porque realmente o Natal para nós é o anúncio da boa nova de Cristo. Como o mesmo Isaías disse, que esse que vai nascer será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, é preciso que os cristãos entendam que, para nós, o Natal não é muito comprar os bens alimentícios de forma exagerada. Realmente, o melhor presente é Cristo nascer nas nossas vidas e na nossa família. Realmente, podemos citar até o salmista, como diz que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor, a teocracia que havia no tempo de Israel. Amém, Cândido. Eu concordo plenamente com você. Na verdade, nós vivemos num mundo capitalista, não é? Onde as empresas tentam criar necessidades para poder te vender, não é? Então, os comerciais são isso. Eles tentam te mostrar que você precisa de alguma coisa, que na maioria das vezes você, de fato, não precisa, mas o comercial tenta te convencer, o marketing tenta te convencer. E nesse processo, o marketing se apropriou das datas cristãs, não é? Então, a Páscoa virou a época de vender ovos de Páscoa. O Natal virou a época de dar presentes. O Dia de Ação de Graças americano virou a época de fazer a Black Friday, de fazer a Black Friday, uma grande promoção para que as pessoas comprem. Então, quer dizer, o comércio se apropriou dos feriados cristãos e tenta bombardear o mundo todo para que só se pense em compra, porque as empresas precisam vender para sobreviver. Mas nós cristãos, você está coberto de razão. Nós cristãos precisamos ter contracultura nisso. É claro, a gente pode comprar um presente para alguém, claro que a gente pode. No entanto, a gente não pode perder o foco principal. Se o nosso coração está preocupado demais com presente, com comida, com as visitas que a gente vai receber ou vai fazer, com viagens, e pouco preocupado ou pouco concentrado na pessoa de Jesus, então nós estamos indo por um caminho ruim. E é tempo de nós voltarmos a concentrar em Jesus. Como uma boa pergunta que o cristão poderia fazer é a seguinte: como eu posso aproveitar essa data do Natal, que as pessoas estão mais dispostas a ouvir? Como eu posso aproveitar essa data para evangelizar alguém? Como eu posso aproveitar um presente que eu vou dar para contar de Cristo para essa pessoa para quem eu vou dar o presente? Como é que eu posso abrir a minha casa para receber alguém e, ao receber, poder dar testemunho tanto de vida quanto de fala a respeito do Evangelho? Então, nós temos a oportunidade no Natal de pregar a respeito do Salvador, de falar a respeito do nosso Deus, de falar a respeito do Senhor Jesus. Ok. Aqui a pastora Domingos disse que nós merecemos o inferno por sermos miseráveis pecadores. E é nessa base de que o nascimento de Jesus para nós é um presente divino. É uma graça de Deus, pastores. Como explicar àqueles cristãos que não comemoram o Natal, mas vão comemorar a Páscoa? Embora que é sabido que, historicamente, Jesus não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Esta é uma das perguntas, reverendo. Legal. Bem, a primeira coisa é que a Páscoa, a gente tem bases mais sólidas para a data dela, não é? Então, nós não celebramos a Páscoa próximo da mesma época que os judeus celebram a Páscoa,
O que tem a ver com a Páscoa lá antiga. Embora, repito, essas datas são delicadas e complicadas, ainda mais uma data móvel como a Páscoa, não é? Mas é a grande época que as coisas eram celebradas, não é? Que a Páscoa era celebrada. Então, essa a gente tem mais segurança. Agora, sim, a Páscoa temos mais segurança, sim. A Páscoa temos mais segurança. Não sabemos se Jesus não nasceu em torno daquela data. Sim. Então, quer dizer, não é uma coisa... Ninguém sabe exatamente quando o Salvador nasceu. Então, por que não comemorar no 25 de dezembro mesmo? Numa data que, de fato, é celebrada desde muito tempo, e um dos principais motivos pelos quais ela era celebrada é porque a luz começa a vencer as trevas. Meu irmão, que coisa importante, então, é esse símbolo para falar a respeito de Jesus. Não é? Jesus é o sol nascente das alturas. Jesus é, de fato, aquele que nos traz luz. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A árvore, o pinheirinho, a árvore que representa aí o Natal, de fato, ela também teve origens pagãs. Os pagãos usaram a árvore para celebrar as suas festas, o pinheiro para celebrar as suas festas, por causa do símbolo do pinheiro como um símbolo de vida. Lá no hemisfério norte, quando está muito frio, todas as árvores parecem mortas, todas as árvores perdem as suas folhas. O pinheiro continua verdinho. E por conta disso, o pinheiro sempre foi celebrado como um símbolo de vida, tanto por pagãos, mas aí vem. Por que não nós celebrarmos como cristãos o pinheiro como um símbolo da vida, mas a vida verdadeira trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor trouxe vida para todos nós. E é assim que os alemães começaram a usar o pinheiro para celebrar o Natal, não é? Como um símbolo da árvore da vida, como um símbolo de uma árvore que permanece viva no meio de uma situação onde existe morte ao redor, o pinheiro continua simbolizando a vida. Então, já fazem tantos anos que esses símbolos foram usados por pagãos, não faz sentido a gente ficar preocupado com isso. E outra coisa, né, Cândido? Em última instância, quem roubou primeiro o símbolo? Quem roubou primeiro foram os pagãos. Porque o pinheiro foi criado por Deus. O equinócio do inverno, realmente, sim. Foram criadas por Deus. Sim. Ele é o criador do céu e da terra. A luz e o sol foram criados por Deus. Então, quem roubou primeiro foram os pagãos, não foram os cristãos que roubaram esses símbolos. Foram os pagãos que usaram símbolos de maneira errada. Coisas que Deus criou para nos abençoar. Se tem gente que usa isso de maneira errada, nós cristãos somos os primeiros que temos que aprender a usar. Realmente, o mundo, pastor, o mundo não consegue. É mesmo. Sim. Realmente, o mundo não tem nada para emprestar ao cristianismo. O mundo só tem que agradecer que há um Criador que fez o céu e a terra, ainda por sinal vem se humilhar o mundo para mostrar que realmente ele é o único rei que governa nos céus e na terra. Perfeito. E realmente é um grande acontecimento quando nasce o príncipe e rei. Um acontecimento infinitamente maior foi o nascimento realmente de Jesus Cristo. Amém. Na terra, que trouxe o perdão aos homens, que nos ensinou que lembram no passado que vocês devem odiar os vossos inimigos, mas eu agora vos ensino que devem amar os vossos inimigos, porque também são criaturas e imagem e semelhança de Deus. É livre. É isso. E pastor, como o pastor faz essa análise nas igrejas quando apresentam os 3 magos? Eu não sei se fazem uma interpretação,
porque tem mirra, ouro e incenso. Ele disse, foram 3 magos, e até consegue atribuir nomes a esses magos. Pastor. São tradições da igreja, né? A Bíblia não fala realmente o número deles, e também nem diz que eles chegam enquanto Jesus está na estrebaria, não é? Ao que tudo indica, eles chegam bastante tempo depois, né? Eles encontram Jesus não mais em Belém, não mais numa estrebaria, não mais um bebezinho recém-nascido, mas eles encontram um Jesus depois de algum tempo, de alguns meses, talvez até, alguns dizem até 2 anos, talvez, né? Então, assim, de fato, existe muita coisa que é colocada sobre a história bíblica. E é fundamental que o cristão, ele volte para as Escrituras, não é? Volte às Escrituras para ver o que a Bíblia, de fato, diz a respeito do nascimento de Jesus. O que Mateus disse? O que Lucas disse? Como é que eu consigo entender essas coisas à luz do que eles disseram? E sempre assim, né, Cândido? O mais importante é a gente entender qual é o significado teológico dessas coisas. Não que a história não seja importante, a história tem importância. E tudo que a Bíblia diz é fato histórico, verídico e real, e aconteceu mesmo. No entanto, quando Mateus ou Lucas, que são os que mais falam a respeito do nascimento de Jesus com detalhes, né? Quando Mateus e Lucas contam para a gente eventos da história de Jesus, do começo da história de Jesus, da encarnação, nós temos que entender que eles têm objetivos teológicos. Eles têm objetivos espirituais. Eles querem nos ensinar verdades espirituais para a nossa salvação e para a nossa santificação. Então, o nosso foco, muito mais do que a história em si, os dados históricos, quantos magos existiam, quantos pastores estavam ali, quando exatamente isso aconteceu. Muito mais do que esse tipo de pergunta, a nossa pergunta tem que ser, o que isso muda na minha vida? O que a encarnação de Jesus revela a respeito de Deus, de quem é Deus, de quem é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou? Por que Cristo se tornou ser humano? Foi para nos salvar. Então, essas verdades espirituais devem ser o nosso foco, muito mais do que detalhes históricos. É mesmo. Sim, é mesmo isso, pastor, porque o foco principal é apresentar Jesus, como diz Paulo, Jesus é o nome acima de todos os nomes. Amém. Jesus é o nosso nome para a salvação de todos que creem. Amém. Esse nome que veio buscar aquilo que se tinha perdido. Quando já não havia esperança, ele se faz verbo para todos nós e para abraçarmos esse Rei Jesus, que aceitou as humilhações do mundo, e ainda ele disse que eu amo todos aqueles que obedecem à minha palavra. Amém. Reverendo, o Natal realmente tem um grande foco nas nossas vidas, como já dissemos, porque muitos têm dito que por que não, como o pastor já disse, por que não se escolher um outro dia? E nós poderemos recorrer até Romanos capítulo 14, versículos 6 a 6, que diz que um faz diferença entre dia e noite, mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá também graças a Deus. Porque realmente o nosso foco não é muito, porque geralmente às vezes as pessoas têm muitos problemas. Querem se apegar só no próprio dia, mas rejeitam o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então, é isso mesmo. Tem que haver
é importante, Cândido, que haja esse respeito entre os cristãos, né? Aqueles que não veem problema e erro em comemorar o nascimento de Jesus no dia 25, não devem condenar aqueles que não o fazem. E vice-versa, aqueles que não comemoram no dia 25, eles não deveriam condenar aqueles que o fazem, como se fosse uma atitude totalmente errada, totalmente pagã. Deve haver amor cristão, não é? Deve haver amor cristão, caridade cristã, mesmo que a gente não concorde em todos os aspectos, mas o amor é fundamental que haja. Sim, sim. Sim, é mesmo. E veja, pastor, o Natal realmente foi já um debate muito antigo, mas a confissão é helvética depois de Habsburgo. Acho que a segunda é helvética, é isso, meu pastor. Depois temos a confissão de Westminster, onde presbiterianos congregacionais e até alguns batistas participaram. Define sempre essas datas, não de uma forma específica, mas a celebração o centro é Cristo, apresentar Cristo como Salvador de todos aqueles que creem no seu nome. Oi. Sim, pastor. Sim. Estamos falando sobre a confissão helvética. É mesmo. Ok. Pastor, então, olhando o capítulo 1 do Evangelho de São João, apresenta a criação e aí também vamos ver quase a encarnação. Qual é a mensagem fundamental que podemos tirar nessa data do nascimento de Jesus para o Natal, pastor? Bem, meu irmão, eu realmente amo o Evangelho de João, capítulo 1. Eu acho um texto muito maravilhoso, né? Então, a gente pode abrir o texto, não é? Já que você deu a deixa, vamos abrir o texto, né? O texto que no princípio era o verbo. Esse princípio, é claro que João está nos convidando a pensarmos a respeito do princípio lá de Gênesis 1. Naquele momento, naquele princípio, naquele momento no qual Deus criou o tempo e criou todas as outras coisas. Jesus estava lá. No princípio estava o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui, o João mostra para a gente tanto a comunhão de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade, aqui a gente ainda não poderia chamá-lo de Jesus Cristo, mas da segunda pessoa da Trindade, Cristo, com o Pai. Ele estava com Deus, ele estava diante de Deus. Mas não somente isso, ele era Deus, ou seja, ele não era um ser que foi criado, ele não foi um Deus de menor valor, ele não foi um anjo, não, ele era o próprio Deus. Ele tanto estava com Deus quanto ele era Deus lá no princípio. O texto continua e diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. É lindo porque João nos convida a reinterpretar Gênesis 1. Porque quando a gente olha para Gênesis 1, nós vemos o Pai, Deus, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, ali em Gênesis 1, nós vemos que tinha Deus Pai e o Espírito Santo. E ali a gente não descobre a respeito de nenhuma outra pessoa participando da criação. Em Gênesis 1, nós só ficamos sabendo do Pai e do Espírito. Então, quando nós lemos lá, façamos o homem à nossa imagem, usando essa primeira pessoa do plural, em Gênesis 1, nós poderíamos pensar que só estivesse se referindo ao Pai e ao Espírito Santo. Aí João 1 chega para a gente e diz, Jesus, ou Cristo, a segunda pessoa da Trindade, também estava lá.
Ele, na verdade, foi o meio através do qual Deus criou todas as coisas. Quando Deus dizia, haja luz, Jesus é a força que criou a luz. Quando Deus disse, faça separação entre o dia e a noite, ou entre a parte seca e os mares, ou apareça um luminar para iluminar a noite e para iluminar o dia. Cada uma dessas falas de Deus foram Jesus em ação. Jesus também estava lá. Aí no versículo 4, ele começa a falar já dos seres humanos, não é? Gênesis 1, 26 em diante, capítulo 2. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Aí, Cândido, eu acredito que João 1, 5, quando ele fala, a luz resplandece nas trevas. A vida estava nele. Não prevaleceram contra ela. Aí eu acredito que João está falando de Gênesis 3. Aquele dia no qual Satanás, em forma de uma serpente, tentou fazer com que o pecado entrasse no mundo, e ele teve sucesso. Ele conseguiu enganar Eva, e Eva enganou o seu, involuntariamente, pelo menos, ou voluntariamente, ela enganou o seu marido Adão. Eles, então, desobedeceram a Deus. As trevas entraram no mundo. Aí, as trevas tentaram vencer a luz. Satanás tentou obter vitória contra Deus ao conquistar os homens. Mas por que Satanás não conseguiu vitória? Gênesis 3,15 nos fala. Amém. Porque um dia o filho da mulher virá e vai pisar na cabeça da serpente e vai derrotar a serpente. No processo, ele vai sofrer. Ele vai tomar uma picada fatal no seu calcanhar, mas ele vai vencer a serpente. Ou seja, João 1,5 está falando a respeito da vitória que já foi anunciada lá em Gênesis 3,15, que um dia o filho da mulher, ou seja, um ser humano, iria vir e iria vencer, iria trazer salvação para aquilo que Adão e Eva perderam. Ele iria recuperar o que Adão e Eva perderam. E, de fato, foi isso que aconteceu. O nosso Senhor Jesus Cristo, então, vem. As trevas tentam derrotá-lo de todas as formas. E toda a história do Antigo Testamento é a história de Satanás com as suas trevas tentando derrotar a luz. Mas Satanás foi derrotado de uma vez por todas na cruz de Cristo. Cristo, então, toma uma picada da serpente no seu calcanhar, mas ele mata a serpente com um golpe fatal, e ele mesmo ressuscita depois de 3 dias. Então, que coisa gloriosa que é João capítulo 1. É um texto maravilhoso, que aponta para várias coisas a respeito do Natal. Tanto as verdades das profecias do Antigo Testamento, quanto a concretização e o cumprimento dessas profecias na vida de Jesus. Amém, amém, amém. E pastor, como vê a acusação dos testemunhas de Jeová, que eles sempre apresentam que se Jesus nasceu, então é uma criatura? Professor, como vê essa acusação? Então, isso é desconhecimento. Isso realmente trouxe um debate muito forte, pastor, e onde quase no quarto, no terceiro, até começamos no terceiro, quarto e quinto século, houve muitas heresias, o docentismo, outras heresias que negavam, realmente, outros negavam a humanidade de Jesus e outros negavam a divindade de Jesus. Mas Cristo nasceu. E o pastor como encara essa situação? Então, Cândido, é ignorância das escrituras, ou má intenção, né? Uma das duas coisas. Porque a Bíblia é muito clara em mostrar que Cristo sempre existiu. Um texto que eu acho lindíssimo é o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O texto diz assim, deixa eu ver se eu encontro aqui. Miqueias 5:2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel,
e cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da antiguidade. Então, olha que coisa linda, não é? Já o Antigo Testamento profetizou que o Messias que viria, ele não iria começar a existir no momento do seu nascimento, mas a sua origem eram os tempos eternos e os dias da antiguidade. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo sempre existiu, mas ele adquiriu uma natureza que ele não tinha. Ele sempre foi Deus e sempre o será. Até porque é impossível que Deus deixe de ser Deus. Ele sempre foi Deus e sempre o será. Mas num dia, na plenitude dos tempos, ele adquiriu sobre si uma nova natureza. Ele se tornou também um de nós. Ele se tornou Emanuel, Deus conosco, a fim de poder nos trazer a presença de Deus. Eu não estou conseguindo te ouvir, viu, Domingos? Pastor, consegue me ouvir? Agora voltou. Pastor, consegue me ouvir? Agora eu estou ouvindo. Estou te ouvindo, O viu, pastor está me Domingos? ouvindo? Agora eu estou. O pastor está me ouvindo? Sim. Ok, está bem. Obrigado, pastor. Está conosco o reverendo João Paulo Tomás de Aquino, que, por sinal, ele é pastor da igreja presbiteriana, onde somos quase filhos de um só pai, dos puritanos, onde nascemos quase todos. Ele é professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jampa. Ok. E também é professor no Seminário José Manuel da Conceição. Muito obrigado àqueles que nos acompanham. Professor, faltam-nos quase 3 minutos. Que mensagem que nós poderemos deixar nesse período do Natal e também um ano difícil que a Covid-19, o coronavírus, atingiu as nossas igrejas por estrutura, porque como igreja, como corpo de Cristo é difícil, porque nós somos mais do que vencedores, passamos em grandes dificuldades. Qual é a mensagem que nós devemos passar nesse preciso momento para o Natal? Que há famílias que se encontram em lágrimas, outras doenças. Qual é a mensagem que podemos passar, pastor? Domingos, a gente poderia falar muitas coisas. A mais importante delas é: Deus se fez um de nós, a fim de nos demonstrar o seu amor e a fim de ofertar salvação para todos aqueles que foram eleitos, em especial pelo próprio Deus. E você só vai saber se você é um eleito se você crer em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Rei, o Senhor, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, e ele se tornou um ser humano para morrer no seu lugar, para morrer no lugar de todos aqueles que creem nele como seu Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, como o Senhor da sua vida. Então, a mensagem mais importante é: se você nos ouve e você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, então aproveite essa oportunidade. Entregue-se a Jesus Cristo, porque ele se entregou numa cruz por aqueles que Deus lhe deu.
E você só vai saber se você é um deles, se você se entregar a Jesus Cristo, se você dedicar a sua vida a Ele, se você crer que Ele é Deus que se transformou num ser humano para morrer a morte que você merecia e para te levar para o céu. Então, a mensagem mais importante é essa: creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ter salvação, você e a sua casa. Agora, Domingos, existe uma outra mensagem que é uma mensagem um pouco mais complicada. E a mensagem um pouco mais complicada, no final desse ano, que foi um ano bem ruim, em vários sentidos, a mensagem meio indigesta é a seguinte: vai piorar. Vai piorar muito ainda. A gente não sabe se agora já vai piorar, ou se vai demorar um bom tempo, mas isso é certo, vai piorar. Porque a Bíblia diz que as coisas vão se tornar muito complicadas. No mínimo, mais uma grande guerra mundial nós teremos. Nós teremos pandemias, nós teremos catástrofes da natureza, nós teremos coisas terríveis acontecendo, os cristãos serão perseguidos em muitos lugares. Mas Lucas nos diz, ora, ao começarem a acontecer essas coisas, erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Então, para nós, né, Domingos, as tragédias não são uma coisa que a gente tem que ficar desesperado. As tragédias são um lembrete de que a volta de Jesus está mais próxima. O mesmo Jesus que já veio uma vez, ele está voltando e ele vai voltar certamente. E quando coisas terríveis acontecem, a gente então lembra que a volta dele está um pouquinho mais próxima. Então, nós cristãos temos que colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Um dia ele vem. E aí sim, quando ele vier, aí não terá mais problema, não vai mais existir pandemia, não vai mais existir corrupção, não vai mais existir gente falsa, não vai mais existir pecado. Ele fará novas todas as coisas e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Deus seja louvado pela verdade das Escrituras. Amém. Muito obrigado, pastor. Realmente, Paulo, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz que nós é que vamos completar o sofrimento de Cristo. Então, o cristão está de passagem. Então, o importante é estar firme, como disse Jesus, vigiar e orar. Essa é a receita. Para não cairmos em filosofia falsa, em falsos profetas, que nessa pandemia quase todos foram desmascarados, quase a mensagem ficou toda diluída. Exato. Exatamente. É mesmo, pastor. Ok. Pastor, vamos pedir que o pastor pode encerrar por nós, pedir a Deus que possa nos iluminar, e também nós desejamos um Natal abençoado para a família, amém, aos aniversariantes de hoje, o menino e a mãe do pastor. Desejamos tudo de bom, que essa data se repita, mais longos anos de vida. Amém. Amém. Vamos orar então. Pai, recebe toda glória, todo louvor. Obrigado pela encarnação do Verbo. Obrigado porque Cristo Jesus se fez homem a fim de nos salvar. Obrigado, ó Pai, porque Ele é o nosso representante. E nele nós recebemos todas as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre nós. Obrigado por Jesus, obrigado pela salvação, obrigado pela adoção, obrigado pela justificação, obrigado pela santificação que Jesus Cristo conquistou para nós. Obrigado pelo Espírito Santo que nos habita. Obrigado pela esperança que temos de morarmos com o Senhor no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Obrigado por esse tempo aqui e glorificado seja o teu nome, hoje e para sempre, em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Domingos. Foi um prazer participar com vocês. Muito obrigado, pastor. Tudo de bom ali? Amém. Até. Obrigado. Ok.